A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que Deus te abençoe nessa quinta-feira. Que Deus abençoe tua casa, tua família. E eu quero compartilhar uma palavra de Deus aqui nessa manhã, na tua vida, para que você venha receber essa palavra e venha ser liberto, venha ser livre de tudo que estiver te afligindo, te angustiando, te entristecendo, trazendo tristeza para a tua vida aí nessa manhã, amém? Eu quero ler uma palavra aqui no livro de Romanos, no capítulo 12, né? Eu vou ler do versículo 1 ao 9. Vou ler devagarzinho com o passado, mas vou explicar direitinho para os irmãos entender que Deus é contigo, Deus te ama e Deus quer te abençoar nesse dia, em nome de Jesus Cristo, amém? Ele diz assim, ó, o cabeçalho fala assim, consagração a Deus, a excelência no uso dos dons. Ele diz assim, ó, portanto, irmão, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo. E não vos conformei com este mundo, deste mundo, mas sedes transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pensei de si mesmo, mais do que convém, mas que pensei de si como equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo tem muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos somos um só corpo em Cristo, individualmente membros um dos outros, de modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensinar, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso, o que contribui, faça com generosidade. Quem lidera, com zelo. E que usa de misericórdia, com alegria. Glória a Deus. Desculpa aí a palavra 8 versículos que eu estou lendo aqui, irmão, porque não adianta eu ler um versículo para você e você não ficar entendendo o resumo da palavra que Deus quer falar contigo nessa manhã, irmão. Então, nessa manhã, Deus está querendo te alertar como você tem que usar o dom que Deus te deu. Porque quando Deus salva o homem, irmão, quando Deus liberta o homem, traz ele para a presença dele, Deus liberta, Deus limpa o homem, tira todos os pensamentos negativos do homem, tudo aquela tranqueira que a gente arrastava quando estava nas trevas, tá entendendo? Deus limpa você todinho, purifica você, porque ele vai usar você na mão dele, ele quer te abençoar e ele quer que você entenda que a partir desse momento você não é mais do mundo, você não é mais propriedade de homem, você é propriedade exclusiva de Deus. E ele está dizendo aqui, né, como ele quer usar você nos dons, né, que ele te deu, para você. Porque todo mundo tem um dom, irmão. Todo mundo Deus dá um dom para ele, para trabalhar na obra dele. Mesmo que não trabalhe na obra, que não tenha cargo na obra, mas o irmão, a irmã tem um dom de profetizar, tem um dom de liderar, tem um dom de aconselhar, tem um dom de fazer a caridade, ajudar as pessoas, tá entendendo? Todo mundo Deus usa no dom que ele quer, do jeito que ele quer. E aqui Deus está falando assim, ó, portanto, irmão, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus quer que você se sacrifique, quando ele quer sacrifício, ele quer que você se consagre.
Apresentar os vossos corpos diante de Deus é você se consagrar. Apresentar o seu corpo em consagração, em oração. Você lê a Bíblia, vigiar, tá entendendo, irmão? Que é para poder você ser uma pessoa prudente. Uma pessoa que se previne de cair em certas armadilhas do inimigo, amém? Porque Deus, irmão, ele ama tanta gente, tá entendendo? Que ele, antes de vir acontecer qualquer coisa ruim com você, com seu filho, com a sua esposa, com a sua família, Deus já te previne hoje, tá entendendo? Para que esse negócio não venha acontecer na tua vida. Por isso que a gente que tem Deus tem que andar na direção de Deus, tem que andar na palavra de Deus, tá entendendo, irmão? Porque a gente não tem um tempo de ficar perdendo mais com coisa inútil, coisa vã, que não vai te ajudar, que não vai te edificar a tua vida, tá entendendo? Espiritual. Então, Deus está dizendo aqui, né? Apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, tá entendendo, irmão? Porque tem que ser agradável a Deus. Você tem que agradar a Deus em tudo que você faz. A palavra de Deus diz lá no Salmo 1, né, que o justo, irmão, onde ele bota a mão, prospera. Aonde você bota a sua mão, Deus abençoa. Então Deus quer usar a tua mão para abençoar, para curar, para libertar, para você for fazer um trabalho na sua empresa, você bota a mão, dá certo, tudo vai dar certo, porque Deus quebra toda amarração, tudo aquilo que era para dar errado, Deus faz dar certo, porque você é um homem justo, você é um homem que busca Deus, você é um homem que bota a sua vida no altar, tá entendendo? Você é um homem que intercede pela vida do seu próximo, tá entendendo? Você ama o seu próximo, ama a Deus acima de todas as coisas. Então Deus é contigo, Deus está contigo e vai honrar a tua fé, a tua confiança que você tem na presença dele. Vai dizer assim, ó, e não vos... Aqui na minha palavra, a Bíblia está em outra versão assim, diz assim, ó, irmão, e não vos amolestei ao esquema deste mundo. Na outra palavra minha, na outra Bíblia, está dizendo assim, e não vos conformei com este mundo. Mas nessa aqui está assim, ó, e não vos amordei ao esquema deste mundo, mas sedes transformado pela renovação da vossa mente, tá entendendo? Deus está dizendo que a gente não tem que se conformar com as coisas desse mundo mais, com as coisas que os outros vê, tá entendendo? Porque tem gente, né, que fica olhando para a vida dos outros, porque os outros têm, porque os outros conseguem, e ele não consegue nada, ele não tem nada, tá entendendo? Porque Deus não está vendo ele. Mentira, irmão, Deus está te vendo. Deus está te vendo e vai te abençoar, vai te honrar, tá entendendo? As bênçãos de Deus já estão te alcançando, porque quando Deus começa a falar com você, quando Deus começa a te orientar, é porque Ele está te preparando para receber a tua vitória, receber a tua bênção que tu tanto clama diante dele, tá entendendo? Antigamente você corria atrás de todo jeito, conseguia, não dava certo, dava tudo errado, tá entendendo? Mas hoje você vai conseguir, vai dar certo, vai permanecer, porque o que é de Deus na tua vida permanece. Aí diz assim, ó, na renovação da vossa mente, você tem que se andar renovado, tá entendendo? Na renovação da tua mente, seja um homem renovado, seja um homem transformado, um homem liberto na presença de Deus, não pense mais como você pensava no mundo, qualquer coisinha a gente já pensava em brigar, já pensava em xingar, dar com palavrão, tá entendendo? Amaldiçoar, mas hoje a gente não pensa mais assim, irmão. Hoje a palavra de Deus diz que quando Jesus era atacado, nenhuma palavra errada saía da boca dele, tá? Ele não retribuía o mal com o mal, mas sempre retribuindo o mal com o bem. Então Deus quer que você faça isso, porque o justo vive pela fé, irmão. Vive pela fé que ele tem em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque no momento que você crê que Deus é na tua vida, que Deus está contigo, nada vai te derrotar, nada vai te atrapalhar. Não é fofoca, não é calúnia, não é inveja, tudo isso vai acontecer, tá entendendo? Mas você está brindado, você está selado com o Espírito Santo de Deus e nada vai te atingir. É ruim, irmão, é ruim. Tem prova até que dói, né, irmão? Na alma da gente dói, a gente chora por dentro. Muitas vezes as pessoas tudo dando risada e você com aquela tristeza dentro de você, com aquela coisa que você está vivendo, está passando, está clamando a Deus. Você pensa que Deus não está te escutando, mas Ele está te escutando. Ele conhece teu coração, Ele conhece teu deitar, conhece teu levantar, conhece por onde, o caminho por onde você anda, o que você faz, o que você fala, o que você diz. Deus conhece tudo, irmão. Deus sabe de tudo e sabe quem é você. Por isso que você está passando por essas coisas, porque você está procurando ser justo diante de Deus e ser justificado por Ele. Por isso que você passa pela essa tribulação, essas perseguições, essas coisas. Não é porque você fez nada errado, que não precisa você fazer nada errado diante de Deus para Deus te provar, não. Deus prova aqueles que Ele quer provar.
Tá entendendo? Deus não vai dar uma prova para uma pessoa para ele ficar falando um monte de besteira da presença de Deus, xingando os outros, amaldiçoando os outros, tá entendendo, irmão? Porque o objetivo, irmão, da palavra de Deus não é amaldiçoar o ser humano, porque o ser humano é criatura de Deus. E o inimigo quer que na hora da tua prova tu xingue aquela pessoa, tu amaldiçoe ela, tá entendendo? Quem vai fazer a justiça é Deus, irmão. Deus é quem vai fazer a justiça na vida daqueles que estão te perseguindo. Então, aqui a palavra de Deus está dizendo que a gente tem que andar pela renovação da nossa mente, sabendo que a gente não é mais desse mundo, que a gente não tem mais nada com esse mundo. Estamos no mundo, mas não somos mais do mundo. Jesus disse que a gente está nesse mundo, mas não pertencemos mais a ele. Pertencemos a um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus justo, que faz justiça a favor daqueles que ele chama para a presença dele, para servir a ele. Amém? Aí diz assim, ó, a renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tá entendendo, irmão? Então você tem que andar na renovação da sua mente para você entender, tá entendendo? Qual é a vontade de Deus para a tua vida? O que é que Deus quer que você faça? O que é que Deus quer que você haja, tá entendendo? Para que Ele possa te colocar na posição certa, né? Tem muitas pessoas que querem um cargo na igreja, outros querem ser um presbítero, outros querem ser um diácono, só para ser reverenciado, tá entendendo? Não ser bajulado pelos homens, pelas pessoas. Mas não importa, irmão, você ter cargo, não importa se você tem cargo ou não tem cargo, Jesus é contigo, Deus está contigo. Deus te chamou, vai honrar você, vai te abençoar, porque você é ungido de Deus e tudo que você fala, Deus faz acontecer, Deus realiza, porque quando você abre a boca para falar, tá entendendo? Você não fala por você mesmo. Você não fala, tá entendendo? Pela tua mente antiga, pela tua mente, aquela mente suja que você tinha. Você fala pela mente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que agora você tem. Então você fala por Deus, você fala pelo Espírito Santo, e tudo que você ora, que você intercede, Deus abençoa, porque a tua oração é ouvida diante de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não escuta pecador, irmão. Deus escuta o justo, né? Você vê que Cornélio era um homem que dava esmola, que fazia muitas esmolas, tá entendendo? Que constantemente orava a Deus dentro da casa dele. Deus ouviu a oração de Moisés, de Cornélio, ouviu. Mas Deus não atendeu Cornélio diretamente, ele apenas mandou chamar Pedro, tá entendendo? Para depois que Pedro pregar o evangelho para ele se batizar e ser salvo, aí agora ele tem uma entrada direta para conversar com Deus, tá entendendo? Porque Deus primeiro liberta, santifica, enche do Espírito Santo para poder usar na mão dele. Não é de todo jeito não, as coisas de Deus não é bagunçada, como as pessoas pensam que é. Aí diz assim, ó, eu vou ler uns 2 versículos aqui direto, para o vídeo não ficar também muito comprido, amém. Diz assim, ó, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, mas do que convém, tá entendendo? Então, você vê aqui que a palavra de Deus está te instruindo, tá entendendo? Para que você não pense de si mesmo como você pensava antigamente. Você tem que pensar pela renovação da tua mente, que foi renovada. É uma mente de Cristo agora, é uma mente santa, tá entendendo? Então, quando você pensar alguma coisa que for má, que não for boa para a tua vida, você descarta, tá entendendo? Não fica martelando aquilo na tua cabeça, não. Martelando mal, cozinhando aquela seta que o inimigo jogou, não. Dispensa e pensa o que é justo, o que é certo, o que vai te abençoar, o que vai te fazer permanecer firme nos caminhos do Senhor, tá entendendo? A comunhão com Deus, irmão, é a coisa mais boa que o homem tem na vida dele, é ter comunhão com Deus. É ele botar o joelho dele no chão, orar e Deus se fazer presente na vida dele, porque Deus se agrada de habitar na tua vida, de morar no teu corpo, que é casa e morada do Espírito Santo dele. Aí diz assim, ó, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, tá entendendo, irmão? Então pense conforme a medida da tua fé, tá entendendo? Se você tem fé, tem a tua porção de fé, então pense conforme a medida da sua fé, para que você não venha ficar pensando besteira. Porque tem gente, sabe, irmão, que quer ser mestre, quer ser doutor, tá entendendo? Quer ensinar coisa que não está escrito na Bíblia, quero falar coisa que Deus não falou, que Deus não mandou dizer, tá entendendo? E começa a querer maquinar na cabeça vários pensamentos e quer botar aquilo como ensinamento para a vida do cristão, para a vida da igreja, e tudo isso não é nada da palavra de Deus, não é Deus que está dando revelação para a pessoa, e a pessoa está achando
que ele é o dono da sabedoria, tá entendendo? É o homem que sabe tudo, que pode ensinar tudo. Não é assim não, irmão. A gente tem que ensinar de acordo com a fé que Deus colocou no nosso coração, a gente pensar, meditar. Por isso que a palavra de Deus diz, Paulo falou assim, que é mais bom que você escute do que você fale. Tá entendendo? Eu falo, eu prego a palavra de Deus, prego, mas primeiro eu escuto também. Gosto muito de escutar as pessoas falar, tá entendendo, irmão? Por isso que aqui eu tenho sempre canal aqui, que eu sou inscrito aqui no canal dos irmãos, das irmãs, dos pastores que tem nos canal aqui. Eu me inscrevo também, tá entendendo? Para escutar a palavra que Deus usa a boca dessas pessoas, para me orientar também, para mim saber, tá entendendo o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, Deus também quer que a gente escute outras pessoas, porque tem gente que só quer falar um monte, mas não quer escutar ninguém, não quer conselho de ninguém. Você fala as coisas, a pessoa te ignora, a pessoa vira as costas para você, mas ela está se destruindo sozinha, irmão. A pessoa que não dá ouvido à palavra de Deus, que não dá ouvido a um homem de Deus, um servo de Deus, ele está se destruindo sozinho, está andando para a morte. Jesus disse que aquele que aborrece a ele ama a morte, irmão. Então, não aborreça a Deus, não aborreça a palavra de Deus, tá entendendo? Eu sei que você não me conhece, você não sabe nem de que ministério eu sou do ministério da Igreja Deus é Amor, mas não ignora a palavra de Deus, não. Quando você abrir o vídeo, escuta o vídeo até o fim, porque Deus quer falar contigo. Deus quer te abençoar, não importa, irmão, quem está pregando aqui, se é uma pessoa negra, se é uma branca, se é uma loura, se é uma ruiva, tá entendendo? Escuta a palavra de Deus, seja abençoado e liberto por a palavra que você está escutando aqui, porque quando você dá ouvido à palavra de Deus, Deus se agrada de você. Não importa, você não. Quando você. Porque quem é de Deus, irmão, não despreza a palavra de Deus, irmão. Jesus falou, tá entendendo? Quem é dele, ouve a palavra dele, tá entendendo? E quem é de Deus não vira as costas para a palavra de Deus, não ignora a palavra de Deus, não, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, tá entendendo? Ela é mais penetrante do que espada aguda de dois gumes. Quando ela fala contigo, ela resolve o teu problema, ela te cura, ela te liberta, ela abre porta de emprego para você, ela te abençoa, porque quem abençoa é Deus. Deus é o teu abençoador. Não sou eu que vou te abençoar, é Deus que usa a minha vida para te abençoar, para falar contigo, para te orientar, para que Ele possa fazer as coisas na tua vida com justiça. Então, aqui no versículo 5 diz assim, ó, assim também nós, embora muitos somos um só corpo em Cristo, individualmente membro um dos outros, tá entendendo? Então, eu sou membro teu e tu é membro meu. A gente estamos ligados na mesma fé, no mesmo propósito, que é de pregar o evangelho, fazer a obra de Deus, salvar a alma para o reino de Deus, está entendendo? Porque nós somos membros um dos outros. Estamos todos ligados em Cristo Jesus pela fé na palavra do evangelho. Então, confia em Deus, está entendendo? Permanece firme, escuta a palavra de Deus. Quando abrir esse vídeo para escutar, escuta até o fim, porque Deus vai te fortalecer. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar nessa terra, tanto que você nem imagina as bênçãos que Deus está preparando para te entregar, tá entendendo? Quando você começa a dar ouvido à palavra de Deus. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé, tá entendendo, irmão? Se você é um profeta, se você vê que Deus usa você em profecia, então que isso seja de acordo com o padrão da tua fé. Leia a palavra, examine as escrituras, para que o Espírito Santo te use com justiça, irmão, no dom de profecia, para quando você abrir a boca, se Deus mandou dizer e acabou, está dito e vai acontecer, porque Deus falou na tua boca, tá entendendo? Porque tem muitas pessoas que Deus mandou e Deus não mandou nada, irmão. Deus não mandou a pessoa falar nada e a pessoa está falando, dizendo que foi Deus que mandou. Mas nessa manhã, tá entendendo? Eu garanto, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor Jesus, tá entendendo? Mandou eu pregar essa palavra para te orientar, para te abençoar, para te edificar, tá entendendo? E para dar livramento para você, para sua casa e sua família, porque é a palavra de Deus, é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é os ensinamentos, tá entendendo? Da sã doutrina que Ele está passando para você hoje nessa manhã, porque Deus quer te honrar, Deus quer te abençoar, por isso que Ele está te alertando, está te chamando, tá entendendo? Para você dar ouvido e usar os dons, usar aquilo que Ele te deu com alegria, tá entendendo? Usar pela fé, com gosto, com vontade, para fazer a vontade de Deus. Não ligue porque alguém vai falar mal, vai dizer que você não é profeta, que você não é isso, que você não é aquilo. Não ligue para isso não, irmão, que Deus sabe o que você é na presença dele, tá entendendo? Deus te conhece. Se é serviço, que seja usado no serviço.
Se é ensino, que seja exercitado no ensino, tá entendendo, irmão? Então, se é serviço que você faz na obra de Deus, na tesouraria, dentro da igreja, o que você faz, tá entendendo? Faça isso no serviço para agradar a Deus, tá entendendo? Como se estivesse servindo ao próprio Deus, irmão. Não faça como se estiver fazendo para agradar o pastor, agradar o obreiro, agradar as pessoas dentro da igreja. Não faça para agradar a Deus, que quando você é agradado, agrada a Deus, os homens também se agradam de você. Quando você faz as coisas para Deus com alegria e Deus se agrada, Deus recebe aquela oferta tua de trabalho, de serviço, tudo que você faz na presença de Deus, com alegria, Deus recebe e automaticamente o pastor, o presbítero, o diabo, todos dentro da igreja vão se alegrar de você. Até as criancinhas, quando você está dentro da igreja, chega junto de você, pega você e fica sorrindo, porque se agrada de estar perto de você, gosta de estar com você ali. Então aqui diz assim, para terminar, diz assim, ou quem encoraja que o dom para isso, o que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera com zelo, o que usa de misericórdia com alegria, tá entendendo, irmão? Então aqui tem 3 dons que Deus está falando aqui, tá entendendo? Quem encoraja, tá entendendo? Tem que ser um homem também que tenha coragem, que seja corajoso, que nem Deus disse para Josué. Ser forte e corajoso, tá entendendo? Se esforce e tem muito bom ânimo. Então você tem que ter bom ânimo, tem que ter, tá entendendo? Para Deus te usar, para Deus te proteger, para Deus ser honrado na tua vida, tá entendendo? Não seja aquele homem covarde, aquele homem mentiroso, enganador, tá entendendo? Seja um homem corajoso, seja um homem de bom ânimo, um homem que está sempre pronto para servir e fazer a vontade de Deus. E se você lidera, faça isso também com alegria, faça isso com determinação, com vontade, tá entendendo? Porque tudo tem que ser feito, irmão, de livre e espontânea vontade. Não pode ser feito por ira, nem por contenda, tá entendendo? Para que não venha haver divisão dentro da igreja, irmão, porque Deus deu um dom para cada um dentro da igreja, para cada um fazer aquilo que é útil dentro do ministério, tá entendendo? Mas tem gente que quer fazer seu serviço, quer fazer o dele, quer fazer o do pastor, quer fazer o do presbítero, não pode, irmão. Deus não é Deus de confusão, tá entendendo? Deus é Deus de edificação, de organizar a igreja dele, organizar os seus servos, as suas servas, para usar cada um conforme a vontade dele. Não adianta você nem eu ficar com inveja do irmão, outro ficar com inveja do outro, porque Deus usa o outro na palavra, Deus usa o outro na cura divina, Deus usa o outro nisso, Deus usa o outro naquilo. E as pessoas ficam com inveja, querendo derrubar o irmão, querendo tirar a autoridade que Deus deu para o irmão ali dentro da igreja, querendo desmoralizar, e Deus não está com essas pessoas, irmão. Deus não está no coração que tem inveja. Deus não está no coração falso e falsidade. Aquela falsidade do Judas, sabe não? Que estava sempre botando a mão em cima de Jesus, beijando Jesus, mas a vontade dele era de derrubar Jesus, todo o tempo de derrubar, de entregar Jesus para o fariseu. Então, essas pessoas, Deus não está com ela, irmão. Quando você tem de Deus, você tem, você não faz isso com ninguém, porque quem tem, tem, irmão. Quem não tem, não tem. Tá entendendo? Quem tem, parece que tem, para dizer que tem, mas não tem. A gente sabe que não tem, porque não tem. Porque a gente conhece as pessoas que têm de Deus, alguma coisa de Deus na vida dela, porque ela tem comunhão com a gente, ela se alegra com a gente conversa com ela, a gente sente a comunhão do Espírito Santo ali na vida das pessoas, tá entendendo, irmão? Então, quem é, irmão. Quem não é, e acabou. Não adianta ninguém querer te derrubar, ninguém querer atravessar teu caminho, porque Deus vai tirar tudo do teu caminho e vai dar a tua vitória, tá? Em nome de Jesus Cristo, tá entendendo? Quem lidera com zelo e usa de misericórdia com alegria, tá entendendo? Quem usa de misericórdia, irmão, use com alegria, use com vontade, tá entendendo? Use com determinação, abraçando o irmão. Deus vai te abençoar, irmão, Deus vai te ajudar, eu vou orar pela tua vida, tá entendendo? Se precisar de alguma coisa, eu te ajudo, pede para mim, fala comigo que eu te ajudo, tá entendendo? Porque você não pode estar pedindo coisa para todo mundo, não, irmão. Tem gente que quer... você vai pedir uma coisa para a pessoa, ela nem te dá e depois sai falando para todo mundo que você está passando fome, que você está passando isso, estava pedindo coisa para ela, tá entendendo? E nem dá, porque ela não tem esse dom de ajudar, para a pessoa ser uma pessoa caridosa, ela tem que ter o dom dentro dela. E esse dom, tá entendendo? Deus dá quem ele quer, porque Deus sabe quem é que ele usa na mão dele, amém? Então, nessa manhã, tá entendendo? Deus está te abençoando por essa palavra, Deus está te honrando, Deus está te edificando, tá entendendo? E o nome dele vai ser glorificado na tua vida, porque ele escolheu você para você glorificar o nome dele. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, você vai ser honrado,
abençoado, tá entendendo? E todos os dias da tua vida, enquanto tu vê nessa terra, o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Eu quero terminar esse vídeo fazendo uma oração por você, amém? Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma esse homem, Pai, toma essa mulher, toma essa família, Pai, nas tuas mãos, Senhor. Abençoa, Pai, supra as necessidades dele, meu Deus. Abra as portas do emprego para quem estiver desempregado, meu Deus. Cura os que estiverem enfermos. Liberta aqueles que estão cativos, Pai, na mão do inimigo, Pai. Toma aqueles, meu Deus, que estão viciados, meu Deus. Aleluia, Senhor, na cachaça, no cigarro, Pai. Repreende, meu Deus, esses dons, esses vícios, meu Pai, da vida dessas pessoas e dá vitória a essa família, a esse irmão, a essa irmã, meu Pai. Aquele que está com a opressão, com a depressão, seja liberto, seja livre nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e seja abençoado pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus sempre coloque no teu coração de você inscrever-se nesse canal, escuta a palavra de Deus comigo. Você pode não me conhecer, mas você vai começar a me conhecer a partir do momento que você abrir esse canal, escutar esse vídeo e ser abençoado. Quando Deus começar a te abençoar pela palavra dele, você vai ver que eu sou um homem de Deus e que Deus está usando a minha vida para te abençoar, amém? Fica na paz do Senhor Jesus.